Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Josi, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim trazer para vocês aqui a videoaula do tapete mania sem flor. Essa videoaula que vocês estão me pedindo aí já faz um tempo, né? E eu tô prometendo aí trazer para vocês e hoje eu vim aqui para tá gravando aí essa videoaula para vocês, tá? Então todos os meus fios aqui são fio 6, tá? Eu vou usar aqui o laranja da Euroroma, o vermelho aqui também da Euroroma, tá? E esse daqui é um restinho que eu tenho aqui da Crochêtica, que eu vou estar usando ele também, tá? Esse daqui eu acho que é o marrom dourado o nome dele. Se eu não tô enganada, é o marrom dourado. Então eu vou estar usando esse daqui pra fazer uns detalhezinhos aí que eu gosto de fazer nesse modelo, tá? Então eu vou estar usando aí essas três cores, tá? A minha agulha número 4, a minha tesoura aqui pro arremate e essa agulha de tapeceiro que eu também gosto aqui pra estar auxiliando na hora do arremate, tá? Às vezes uso, às vezes não, mas é sempre bom ter, tá? Então, bora lá, pessoal, vamos aqui pra nossa videoaula do tapete mania sem flor. Então, vamos lá para a nossa videoaula. Vamos começar aqui, pessoal, eu vou começar com o meu cordão aqui de correntinhas, tá? De 38 correntinhas. Vou começar com essa cor laranja, tá? Você pode começar aí com a cor que você escolheu, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, a minha laçadinha inicial, né? Ó. E vou fazer aqui, ó, minhas 38 correntinhas, tá? Lembrando que essas correntinhas, não apertem muito, tá? Pra não ficar aí repuxando depois quando você for fazer aí os pontos altos em cima dessas correntinhas, tá? Então, deixa ele bem levinho assim, bem folgadinho, tá? Pra ele não ficar muito apertadinho depois, senão atrapalha na hora de fazer aí os pontos altos em cima dessas correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui as minhas 38 correntinhas e volto já. Fiz aqui as minhas 38 correntinhas, lembrando que se você quiser fazer maior o seu tapete, você vai aumentar aí de 3 em 3, tá? Pra fazer a passadeira, eu faço aqui 122 correntinhas, tá? Desse modelo aqui, eu faço 122 correntinhas pra fazer a passadeira. Esse tapete aqui é com 38 correntinhas, eu faço, que é o tapete do jogo de passadeira. Então, eu faço aí com 38 correntinhas, pra ele ficar aí mais ou menos do tamanho de 70, 71 centímetros, né? Que é pro jogo de passadeira. Se for pro jogo de banheiro, eu faço menor, então eu faço aí com 35 correntinhas, né? Pra ele ficar um pouco menor pra jogo de banheiro, tá? Então, se você quiser fazer menor, você diminui aí 3 correntinhas ou 6, aí você que vê, né? E pra fazer ele maior, se você quer que ele fique com mais de 70, né? Aí você pode estar aumentando aí de 3 em 3 também, tá? Então, feito aqui as 38 correntinhas, eu vou laçar e vou aqui entrar aqui na minha quinta correntinha, tá? Ó, vou contar 1, 2, 3, 4 e na quinta eu vou entrar aqui e vou fazer um ponto alto. Aí, aqui no próximo ponto alto. Gente, eu sou meio desajeitada pra fazer videoaula, tá? Então, vocês não reparem, não, porque eu não consegui ainda arrumar uma posição, assim, pra mim ficar mais confortável, assim, né, pra tá gravando. Então, mas é assim mesmo, né, a gente se vira aqui do jeito que pode. Então, vamos lá. Aqui, você vai fazer um ponto alto pra cada correntinha aqui da base, tá? Então, até a última correntinha, você vai fazer um ponto alto pra cada correntinha, tá? Então, eu vou fazer as minhas aqui. Então, vamos lá. Fiz aqui, ó, um ponto alto pra cada correntinha aqui da base, tá? Agora, eu cheguei aqui, ó, fiz aqui o meu último ponto alto. Nessa mesma correntinha, onde eu fiz esse último ponto alto, eu vou fazer aqui mais 6 pontos altos, porque aqui eu vou completar aqui pra ficar com 7 pontos altos aqui nessa curvinha aqui, que vai ser a nossa parte oval, tá? Então, eu vou aqui, ó, entrar nessa mesma correntinha, tá? E vou fazer aqui mais 6 ponto alto, pra ficar aqui com 7, tá? Então, ó, já tenho aqui 1, 2, 3. 4. 5. 6. E 7. Ó, prontinho, fiquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos aqui pra fazer a nossa parte oval, tá? Agora, eu vim aqui pro próximo, que já vem na nossa parte reta aqui, né? E vou caminhando aqui com
ponto alto sobre cada um de base aqui, tá? Aí, eu vou fazendo aqui um ponto alto em cada um desse de base, tá? Então, vou fazer aqui até chegar aqui nesse meu último ponto alto, eu volto com vocês. Prontinho, fiz aqui todos os meus pontos altos, tá? Agora, eu vou vir aqui pra próxima, deixei pra fazer o último aqui com vocês, tá? Que é meu último ponto alto aqui nessas correntinhas, tá? Aí, aqui, ó, eu vou pular aqui, ó, 3 correntinhas aqui, ó, 1, 2, 3, tá? 3 correntinhas. E nessa terceira aqui de baixo, eu vou entrar aqui e vou fazer o último ponto alto em cima dela aqui, tá? Ó, aí fica certinho aqui, ó, tá? O último ponto alto na mesma direção desse outro aqui, tá? Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nessa mesma correntinha aqui, tá? Aqui eu peguei só uma alcinha dela, então, eu vou trabalhar aqui dentro, com mais 5 pontos altos, né? Aí, vou ficar com 7 também. Um tá aqui, desse lado, o outro desse lado aqui, e eu faço mais 5 aqui no meio, então, vou ficar, com 7 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 pontos altos aqui dentro, tá? É só ter um pouquinho de cuidado pra ele não ficar muito grande esse furinho no meio aqui, tá? Então, você faz ele com cuidado, assim, não puxa muito, tá? Pra ele ficar aqui, não ficar muito grande esse furinho aqui no meio. Ele fica um furinho, mas fica um furinho pequeno. Então, fica aqui, ó. 2, aqui, 3, 4, 5, 6. Aí, falta mais um aqui pra inteirar os 7. Ó, aí eu fecho aqui, ó, com um ponto baixíssimo aqui nesse último ponto. Ó, aí ficou assim, ó. Aí ficou a nossa parte oval aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Aí, agora eu vou caminhar aqui pra esse próximo ponto da frente com um ponto baixíssimo. E eu vou iniciar a próxima carreira a partir daqui. Aí, aqui eu subo 2 correntinhas, tá? Pra dar a altura do ponto alto, mas se você tem costume de subir 3, não tem problema, tá? Então, aqui eu vou dar continuação com pontos altos em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui na base. Olha só, aí eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto aqui, ó, tá? Vou fazer até esse último ponto aqui, antes dos nossos 7, que faz a nossa parte oval aqui, tá? Então, você vai fazer até esse ponto aqui, ó, antes dos 7. Aqui já começa os 7, então, você vai contar aqui os 7, ó, que é essa divisão aqui, e vai fazer até aqui, ó, tá? Aí, eu vou fazer até aqui e volto pra gente fazer a nossa curvinha. Olha só, pessoal, fiz aqui, ó, todos os meus pontos altos. Cheguei até aqui a um ponto antes da nossa curvinha aqui com 7 pontos altos. Então, fiquei aqui nessa lateral com 33 pontos altos, tá? Então, aqui eu vou entrar aqui na minha parte oval, tá? E eu vou começar aqui fazendo os aumentos. Então, aqui no meu primeiro ponto da parte oval, eu vou fazer aqui 2 pontos altos, tá? No primeiro ponto. No segundo, 2 pontos altos também. Aí, no terceiro, também faço 2 pontos altos. Eu vou ficar aqui com 3 grupinhos aqui de 2 pontos altos juntos, tá? Aí, no próximo, eu faço aqui um ponto alto só. Faço aqui um ponto alto nesse um do meio aqui, tá? Aí, no próximo, eu volto a fazer 2 pontos altos. Aí, aqui eu faço mais 3 grupinhos com 2 pontos altos, ó. No próximo aqui, 2 também. E no próximo aqui também 2 pontos altos, tá? Então, eu fiz aqui um aumento em cada ponto alto aqui dos 7 pontos, menos nesse do meio aqui que eu fiz um só, tá? Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3 grupinhos de 2 pontos altos juntos, um aqui sozinho e mais 3 grupinhos desse lado também com 2 pontos altos juntos, tá? E assim a gente fez a nossa parte oval aqui. E agora eu vou no próximo ponto e continuo aqui com pontos altos aqui em toda essa parte reta aqui, tá? Ó, então, vou fazer aqui todos os pontos altos, um pra cada ponto aqui, ó, em cima. E vou fazer da mesma maneira aqui, ó. Vou fazer ponto alto até chegar aqui, tá? Um ponto antes da curvinha. Aí, aqui, quando chegar aqui, der início aqui na curva, que é os 7 pontos altos aqui, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz desse lado. Vou fazer 2 pontos altos junto, no primeiro, no segundo e no terceiro. No quarto, eu vou fazer um ponto só.
Aí depois no quinto, no sexto e no sétimo também vou fazer 2 pontos altos juntos, tá? Então eu vou fazer aqui o meu e volto pra fechar aqui com vocês e iniciar a próxima carreira. Prontinho, terminei aqui, ó, os meus pontos altos aqui na parte reta. Fiz aqui a mesma coisa que eu fiz desse outro lado na minha parte oval, tá? Agora eu vou aqui fechar na minha segunda correntinha aqui com o ponto baixíssimo, tá? Agora, para iniciar a nossa próxima carreira, eu vou caminhar novamente para esse ponto da frente aqui com o ponto baixíssimo, tá? E vou subir minha carreira a partir daqui. Agora, a gente começa a fazer os nossos grupinhos de 2 pontos altos e uma correntinha, que vai ser a nossa parte reta do tapete, tá? Então, eu subo aqui, ó, 2 correntinhas, tá? Mas lembrando que se você quiser, pode subir 3, tá? E vou fazer aqui mais um ponto alto. Aqui eu fiquei com 2 pontos altos. Aqui eu faço uma correntinha, eu pulo um ponto aqui da base e venho no próximo e faço aqui um ponto alto e no próximo um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui com mais um grupinho de 2 pontos altos. E a minha parte na parte reta, né, a lateral aqui do tapete vai ser dessa maneira, tá? Com 2 pontos altos e uma correntinha, pulando uma aqui da base. Aí, eu vou fazendo assim até chegar lá na nossa outra parte oval, tá? Então, vou seguir aqui, fazendo os meus grupinhos, até chegar aqui. Aí, eu venho aqui mostrando pra vocês como que eu faço aqui essa parte oval, que é o que eu falei pra vocês, que é diferente do jeito que eu aprendi a fazer, né? Eu aprendi de um jeito, aí depois eu fui adaptando pra ficar melhor no meu ponto. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer aqui, tá? Então, vamos caminhando até chegar aqui com os nossos grupinhos de 2 pontos altos, uma correntinha e pulando um de base. Aí, eu já volto aqui. Fiz aqui, ó, meus 11 grupinhos. 3, 6, 9, 10, 11. Fiquei aqui com 11 grupinhos de 2 pontos altos, uma correntinha e pulando um da base, tá? Agora, eu faço aqui uma correntinha. A minha correntinha de separação da parte reta e a oval é uma correntinha só, tá? Aí, eu vou pular esse primeiro ponto aqui do meu primeiro aumento, tá? Vou pular esse primeiro e vou vir aqui no segundo. E vou fazer aqui 2 pontos altos juntos, tá? Aqui já é a minha parte oval. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas. Vou pular um ponto aqui da base e vou pular vou pro próximo aqui e faço 2 pontos altos juntos também, tá? Aí, aqui eu faço mais 2 correntinhas. Agora, aqui, eu vou pular aqui também um da base e vou vir aqui nesse próximo. Mas aqui, eu não vou fazer 2 pontos altos juntos, tá? Eu vou fazer um ponto alto aqui e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Então, eu fiz os meus 2 pontos altos, mas fiz eles separados, não fiz eles junto, igual esses dois aqui, tá? Então, esse bloquinho aqui vai ficar dessa maneira, é só esse, tá? Pra dar certo aqui a contagem dos pontos. Aí, aqui eu faço 2 correntinhas, pulo um da base e no próximo faço 2 pontos altos juntos. Aí, aqui, todos eles são juntos, tá? Só esse daqui mesmo que foi separado. Aí, aqui eu faço 2 correntinhas, pulo um da base, no próximo, 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, pulo uma aqui da base e no próximo, 2 pontos altos juntos, que aqui é o nosso último motivo da nossa parte oval. Agora, eu vou mostrar pra vocês o que é diferente aqui. Pode ver que aqui, no início da nossa parte oval, eu pulei o primeiro ponto aqui do aumento, aqui dos meus 7 pontos altos aqui, né, da curvinha. Aí, depois eu fiz os aumentos, né? Então, aqui, no meu primeiro aumento, eu pulei o primeiro e fiz aqui 2 pontos altos no segundo. Aí, aqui, quando eu dei a volta aqui, né, e aqui no último aqui grupinho de 2, eu trabalhei no último ponto alto, tá? Desses dois juntos. Então, a diferença é essa. Aqui, eu trabalhei no segundo, tá? E aqui, eu trabalhei no último. Seria o certo eu trabalhar, né, no primeiro aqui e no último aqui, né? Que é o jeito que a gente tava acostumado a fazer. Pelo menos eu fazia dessa maneira, que foi o jeito que eu aprendi. Mas aí, agora eu faço assim. Por quê? Pra ele ficar mais retinho aqui. Porque se eu trabalhar esses 2 pontos altos no meu primeiro aumento aqui, ele vai ficar torto aqui, ó. Ele não vai ficar nivelado, ele vai ficar torto. Então, eu trabalhando dessa maneira, aí ele vai ficar mais reto aqui, ó.
tá? Então, eu pulo esse primeiro aqui e começo a trabalhar aqui no segundo do aumento, tá? E aqui eu trabalho aqui no último, tá bom? Então, essa é a diferença que eu faço pra minha parte oval ficar mais retinha assim, tá? Então, fica desse jeito. Aí, aqui eu faço uma correntinha, vou pular esse daqui, tá? O próximo, e vou aqui, nesse próximo, trabalhar o meu grupinho de 2 pontos altos, tá? Aí, eu faço 2 pontos altos, uma correntinha, e aqui eu pulo um ponto, e vou aqui dando continuação na minha parte reta aqui, com 2 pontos altos, uma correntinha, pula um de base, tá? Que é a nossa parte da lateral aqui, tá? Então, aqui, ó, pode ver que ela fica bem retinha aqui, ó. Então, eu pulei um desse lado e desse lado eu não pulei, tá? Então, a diferença é essa aqui. Esse lado, o que eu pulei já foi da parte da lateral, não foi da parte oval. Então, a diferença é essa, tá? Aqui eu pulei um ponto que já faz parte da nossa parte oval. E aqui eu pulei um ponto que faz parte já faz parte da nossa lateral, tá? Então, eu posso dizer que é o errado que deu certo, tá? Alguns podem dizer, não, mas tá errado. Não é assim, mas pra mim foi o errado que deu certo. Então, aqui, ó, fica retinho aqui, tá? Não dá erro no final, tá bom? Então, pode fazer assim que dá certo. Então, aqui eu vou continuar aqui, tá? Com a minha parte aqui reta. Vou fazer aqui do outro lado, da mesma maneira que eu fiz aqui, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, volta aqui pra você ver como que eu fiz aqui, tá? Pra você não errar aqui essa voltinha aqui, que é muito importante fazer certinho aqui porque aqui é nosso início. Então, se você errar aqui, você vai errar o tapete todo, né? Então, tem que prestar bastante atenção aqui nesse início aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu, vou dar a volta e volto aqui pra fechar com vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui, ó, tá igualzinho aqui, ó, os dois lados aqui certinho. Já fechei aqui, ó, com o meu ponto baixíssimo, tá? Ó, eu fiz aqui, ó, terminei aqui a minha parte oval, tá? Aqui, uma correntinha só pra separar a parte oval da parte reta. E aí, aqui eu fecho, aqui na minha segunda correntinha, com um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, vai começar, essa lateral aqui não muda nada, tá? Até o final aqui das nossas carreiras vai ser essa repetição aqui de 2 pontos altos, uma correntinha e pula um da base, tá? Ó, aqui eu subo 2 correntinhas, ou 3, se você preferir. E aqui eu vou seguindo fazendo, ó, a mesma repetição, uma correntinha. E aqui no próximo, um ponto alto pra cada ponto alto aqui, tá? Uma correntinha e vou seguindo assim, ó. Vou fazendo aqui da mesma maneira, ó. Vou seguindo desse mesmo jeitinho até chegar aqui, tá? Aí, quando chegar aqui na parte oval, eu volto com vocês. Prontinho, eu já fiz aqui toda a minha lateral, tá? Com os meus grupinhos de 2 pontos altos. Aí, aqui eu faço uma correntinha e aqui eu venho já pra minha parte oval. E aqui em cima desse grupinho de 2 pontos altos, eu vou fazer aqui, ó, um ponto pra cada um. E vou fazer aqui um aumento nesse último aqui, tá? Então, aqui começam os nossos aumentos na nossa parte oval. Aqui eu tenho 2, aqui eu fiquei com 3, no próximo com 4 e assim por diante, né? Até completar nossas carreiras de aumento. Aí, aqui eu faço 2 correntinhas, na lateral é sempre 2 correntinhas, tá? E aqui eu repito a mesma coisa, tá? Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto. E vou fazer o aumento aqui nesse último ponto alto desse grupinho, tá? Então, eu vou repetir esse mesmo padrão aqui em toda essa parte oval, tá? Nos meus 6 motivos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aí, aqui eu vou repetir a minha parte reta aqui, da mesma maneira que eu fiz aqui. E aqui eu vou fazer novamente a minha parte oval e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E as minhas próximas carreiras vai ser dessa maneira. Vou fazer aqui a minha base com 5 carreiras, tá? 5 carreiras contando a partir do primeiro aumento, tá? Então, aqui, ó, eu fiz uma, aqui eu tô fazendo a segunda, e aí eu faço mais 3 carreiras aqui, né? Eu vou terminar essa e faço mais 3 pra ficar com 5, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui 5 carreiras, tá? Nessa cor laranja. Aí, se você quiser me acompanhar nessa troca de cores, né? Você pode me acompanhar. Agora, se você quiser fazer de uma cor só, né? A base toda do tapete, aí você pode ir seguindo aí
com 12 carreiras dessa mesma maneira, tá? O total das minhas carreiras de aumento serão 13, na verdade, mas sem mudança nenhuma, são 12, tá? Porque na 13ª carreira eu faço diferente, então são 12 carreiras iguais a essa aqui, com esse mesmo padrão na parte reta, na parte oval, tá? Com os aumentos, então são 12 carreiras que eu faço, tá? Lembrando aí que o tamanho do meu ponto pode ser diferente do seu. Então, se você estiver seguindo aí o passo a passo certinho que eu tô fazendo aqui, se você tiver o seu ponto largo, né, o seu tapete vai ficar aí maior do que o meu, tá? O meu, ele fica aí mais ou menos com 70, às vezes 71 centímetros, né? Então, se o seu ponto for mais largo, eu vou aqui, só pra você ter uma ideia, olha só, o meu ponto, ele mede aqui, ó, um pouquinho mais de 1 centímetro, tá? Meu ponto é pequeno, tá? Ó, ele passa uns 2 milímetros aqui de 1 centímetro, tá? Então, eu posso dizer que ele tem 12 milímetros, né? O meu ponto. Então, o meu ponto, eu considero ele pequeno, né? Porque eu já ouvi meninas aí falarem que o ponto delas tem 2 centímetros, né? Tem isso aqui, ó. Então, olha só a diferença, né? De 2 centímetros, né? Seria isso daqui. Então, é interessante você, quando você seguir uma videoaula, você medir o seu ponto aí, né? Não sei se todo mundo faz isso, né? De passar a medida do ponto, mas eu tô fazendo isso aqui pra você ter uma ideia do meu ponto, pra você comparar com o seu, né? Então, o meu dá um pouquinho mais aqui de 1 centímetro, né? Então, você vê aí o tamanho do seu ponto, e se você vê que o seu ponto é bem mais largo que o seu tapete vai ficar maior. Aí, se você quiser fazer com a carreira menos, para ele não ficar muito grande, aí você que vê aí, tá? Então, com o meu ponto desse tamanho, eu usando a agulha número 4, tá? E o fio 6, o meu tapete vai ficar mais ou menos com 70, 71 centímetros, tá? Então, é só pra você ter uma ideia aí, mais ou menos, pra comparar aí com a agulha, com o fio que você tá usando e com o seu ponto também, né? Então, eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras, tá? Aí eu volto aqui com a troca de cor. Se você quiser aí, né, me acompanhar na minha distribuição de cores, aí você pode estar me acompanhando, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês com a minha próxima cor. Prontinho, pessoal, terminei aqui, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras aqui de aumento, ó. Aqui, 5 carreiras de aumento, tá? Agora, eu vou aqui cortar o meu fio. Vou aqui já fazer um pequeno arrematezinho aqui pra adiantar meu trabalho pro final, né? Aí depois eu só passo ali a colinha, né? Pra terminar o arremate. Então, aqui eu dou um nozinho. Ó, eu dou aqui 2 nozinhos aqui, tá? Aí depois eu vou escondendo aqui. Que depois facilita o arremate aqui, né? Ó, e aqui depois eu escondo ele aqui nessa próxima carreira que eu fizer aqui, eu escondo já, né? Aí depois eu só passo a colinha aqui atrás e fica bem seguro. Agora eu vou virar aqui, tá? E já vou pegar a minha próxima cor, que é o vermelho, tá? Aí você pega aí a sua troca de cor que você escolheu. Então, eu vou aqui, ó. Vou fazer aqui um nozinho pra ficar mais fácil pra arrematar depois, né? Depois eu só escondo aqui e passo a colinha, porque ele já tá amarradinho aqui, né? Então, às vezes eu não amarro, às vezes eu amarro, então é dessa maneira que eu faço. Então, eu vou aqui, ó, subir aqui minhas 2 correntinhas e vou continuar aqui, ó, do mesmo jeitinho, tá, gente? Não muda nada. Vou continuar aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui as 5 carreiras. Vou fazer aqui uma carreira nessa cor, tá? No vermelho. Vou fazer da mesma maneira que eu fiz aqui as 5 carreiras. Vou fazer aqui uma carreira no vermelho. Aí, depois eu vou fazer uma carreira com esse marrom dourado aqui, tá? Então, depois do vermelho, eu venho com uma carreira aqui do marrom dourado, tá? Então, eu vou fazer essas 2 carreirinhas aqui, tá? Vou fazer a do vermelho, aí depois eu vou trocar a cor e vou fazer uma carreira aqui no marrom dourado, aí eu volto aqui com vocês. Pessoal, voltei aqui, ó, e já fiz aqui, ó, as minhas 2 carreirinhas com essas 2 cores que eu falei pra vocês, tá? Fiz uma carreira aqui no vermelho, tá? Repetindo a mesma sequência aqui das 5 carreiras no laranja, tá? Fiz aqui uma carreira no vermelho, seguindo aqui os aumentos do mesmo jeito. Fiz aqui uma carreira no marrom dourado também, seguindo o mesmo sistema aqui de aumento, de tudo, tá?
Então, agora, o próximo passo aqui é fazer mais 5 carreiras no laranja, tá? Essa é a combinação de cor que eu tô usando aqui, mas você pode aí fazer com a cor que você escolheu, tá? Ou se você tá fazendo aí só com 2 cores, aí as cores é a sua escolha, né? Eu tô fazendo aqui com as cores que eu escolhi, e tô seguindo aqui a distribuição que eu costumo fazer, tá? Mas pode fazer aí da maneira que você quiser. Então, eu vou fazer aqui, ó, mais 5 carreiras iguais a essas aqui, tá? Do mesmo jeitinho, sem mudar nada, fazendo os aumentos aqui da mesma maneira. Vou fazer 5 carreiras. Depois dessas 5 carreiras no laranja, eu vou voltar aqui com vocês, porque daí vai ser a nossa 13ª carreira, que é a carreira que eu falei pra vocês, que eu mudo um pouquinho aí o jeito de fazer, tá? Então, eu vou fazer minhas 5 carreiras no laranja, aí eu volto com vocês aqui pra nossa próxima carreira, que vai ser aqui, novamente, esse marrom dourado, tá? Mas eu volto pra fazer com vocês, pra falar aí o que eu faço de diferente aí na próxima carreira, tá? Então, vamos fazer aqui, né, mais 5 carreiras, tá? E daí eu volto com vocês. E prontinho aqui, pessoal, fiz aqui, olha só, minhas 5 carreiras na cor laranja aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu venho aqui novamente com o meu marrom dourado e vou fazer aqui a minha última carreira do aumento, tá? Com essa cor aqui marrom dourado. Já amarrei aqui meu fio, aí aqui eu subo aqui as minhas 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto aqui, da mesma maneira que eu fiz nas outras carreiras, tá? Vou fazer até aqui, ó, e vou continuar fazendo o aumento, tá? Fiz aqui, ó, todos os meus pontos altos, tá? Continuei aqui fazendo o aumento. E essa aqui é a nossa última carreira com desse do aumento. A próxima carreira já é a nossa carreira fechada, tá? Então, aqui, o que é diferente nessa carreira? Ao invés de 2, eu faço só uma correntinha aqui de separação, tá? Então, eu faço uma correntinha e já venho aqui pro próximo motivo aqui, tá? Então, a única diferença nessa carreira vai ser isso daqui. Eu fiz todas as carreiras aqui com 2 correntinhas, e nessa última carreira aqui, eu faço só uma correntinha. Aí, você vai fazer aqui, né, todos os motivos. Quando chegar aqui nesse último motivo aqui, eu não faço aumento aqui nesse último, tá? A diferença é essa também, a diferença dessa carreira é essa, tá? Em vez de 2, eu coloco aqui só uma correntinha de separação, e aqui no final, no último motivo, eu não faço esse aumento aqui, tá? Eu coloco só ponto alto sobre ponto alto, sem fazer esse aumento aqui. Então, a diferença é só essa. Aí, aqui, na parte aqui reta, é a mesma coisa, continua fazendo os motivos de 2 pontos altos aqui, tá? Com uma correntinha. E, da mesma maneira, vai seguir aqui, e quando chegar aqui, novamente no último, aí não faz o aumento, tá? É só isso a diferença dessa carreira aqui. Então, eu vou fazer aqui a minha carreira, e a próxima vai ser a carreira fechada, aí eu volto aqui também pra mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal, fiz aqui, olha só, minha carreira, a minha última carreira aqui do aumento, tá? Com os bloquinhos aqui. E deixa eu falar, se você colocou aqui, como eu falei, uma correntinha, e você viu que no seu ponto ele ficou emborcando assim, você pode estar usando, continuar usando 2 correntinhas, tá? Sem problema. Eu uso uma aqui porque deu certo no meu ponto, mas se não dá certo no seu ponto, né? Se você sentiu que ele ficou muito apertado, ficou emborcando assim, você pode estar aí usando 2 correntinhas sem problemas, tá? Nós temos a tensão de ponto diferente uma da outra, né? A nossa agulha não é a mesma, o nosso barbante não é o mesmo, então pode dar essa diferença. Então, você pode continuar usando 2 correntinhas aqui nessa última carreira, se for preciso, tá? Se der certo com uma, igual eu fiz aqui, tudo bem, mas se não, você pode estar usando 2 também. Porque na próxima carreira aí não vai dar diferença, né? Porque a gente pode estar fazendo adaptação, assim, então eu não faço, na minha carreira fechada, eu não faço contagem de pontos, tá? Porque aí na próxima eu posso estar fazendo aí as adaptações sem precisar ficar contando pontos, tá? Então, vamos aqui para nossa próxima carreira, que é a nossa carreira fechada, tá? Então, eu já amarrei aqui o meu fio vermelho,
E aqui eu vou subir 2 correntinhas e vou fazendo ponto alto sobre ponto alto aqui, da mesma maneira, tá? Essa carreira é só ponto alto, tá? Só que eu vou mostrar pra vocês aqui, principalmente na lateral aqui, como que eu faço essa carreira de ponto alto, tá? Então, aqui eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu continuo fazendo o aumento aqui, tá? Continuo fazendo os aumentos nos motivos aqui. E aqui, nesse intervalo, eu coloco aqui só um ponto alto, tá? Como eu fiz uma correntinha, então eu vou colocar só um ponto alto. E olha só, fiz aqui, ó, os meus pontos altos. Chegou aqui, eu continuei fazendo esse aumento aqui, ó, fiz 2 pontos altos aqui, continuei fazendo o aumento e fiz um ponto alto aqui no intervalo de uma correntinha, tá? Se você fez 2 correntinhas, você vai fazer um teste, você vai colocar 2 pontos altos nas correntinhas, ou vai colocar um também, mesmo sendo 2 correntinhas, você pode estar colocando um ponto alto, só que às vezes dá certo, tá? Então, você vai testar aí, vai fazer aí, né, umas 2, 3 carreirinhas dessa, uns 2 ou 3 motivos, se você fez 2 correntinhas, você vai fazer 2 correntinhas no intervalo. Aí você vê, se ele vai ficar sobrando ponto, aí você pode fazer um teste e fazer uma correntinha só, mesmo tendo 2 correntinhas de separação aqui, você coloca um ponto alto só nessas 2 correntinhas, tá? Aqui, eu já fiz isso e deu certo, tá? Então, eu vou continuar fazendo aqui, ó, toda a minha volta, tá? Todos os motivos aqui, dessa maneira, tá? E quando eu chegar aqui, pra iniciar a lateral, volto com vocês pra mostrar como que eu faço essa lateral aqui, tá? Prontinho, fiz aqui, olha só, a minha carreira na cor vermelha aqui, toda de ponto alto, tá? Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto e continuei fazendo os meus aumentos aqui em todos os motivos, menos nesse último aqui, da mesma maneira que na carreira anterior eu não fiz, né, o aumento aqui eu também não vou fazer, tá? Então, aqui eu fiz aqui o meu último ponto alto aqui da parte oval. Agora, eu vou iniciar aqui a minha parte reta, tá? Então, vou fazer dessa maneira aqui. Eu faço aqui um ponto alto aqui no intervalo, tá? De uma correntinha. Faço um ponto alto sobre cada ponto alto aqui desses grupinho de 2, tá? Ó, um ponto alto aqui, outro aqui. Aí, faço um ponto alto no intervalo. Nos intervalos de uma correntinha, todos eu faço um ponto alto, tá? Em todos eles eu faço um ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer uma diminuição de ponto alto aqui nessa lateral pra ela não ficar sobrando ponto, tá? Em todos os meus tapetes que eu faço, independente do modelo, aonde tem essa carreira fechada de ponto alto, eu costumo fazer essa adaptação aqui pra não ficar sobrando ponto aqui na hora de fazer o bico, né? Geralmente, alguns modelos fica sobrando ponto aqui na hora de fazer o bico por causa dessa carreira fechada. Então, eu faço uma diminuição aqui. Então, aqui no meu primeiro grupinho, eu fiz aqui um ponto alto para cada ponto alto. No segundo grupinho, eu vou pular esse primeiro e vou fazer um ponto alto aqui no segundo, tá? Então, aqui no segundo grupinho, eu pulei o primeiro e fiz só um no segundo. Aí, aqui eu faço o meu ponto alto no intervalo. E no próximo, eu faço um para cada ponto aqui da base, tá? Aqui eu não pulo nenhum. Então, eu faço aqui ponto alto sobre ponto alto, no intervalo eu faço um ponto alto, aí aqui no próximo, novamente, eu vou pular um e vou fazer um ponto alto aqui no segundo ponto, tá? Então, é desse jeito aqui. No primeiro, eu fiz 2, no segundo, eu faço um só, aí assim eu vou intercalando um sim e um não, tá? Então, você vai fazer conforme a necessidade do seu ponto aí, vai diminuir conforme a necessidade do seu ponto. Então, a minha necessidade aqui é diminuir um sim e um não, tá? Então, diminuir um aqui eu não diminuo. Então, eu vou diminuir um sim e um não, tá? Então, é dessa maneira que eu vou fazer em toda essa parte da minha reta aqui, tá? Pra ela não ficar sobrando ponto depois na hora de fazer o bico, né? Então, eu vou fazer os meus aqui, tá? Vou fazer aqui a minha parte oval, da mesma maneira que eu fiz aqui. Um ponto alto sobre cada ponto alto, com os aumentos aqui e um ponto alto aqui no intervalo de uma correntinha, tá? Vou dar aqui a minha volta e aí eu volto com vocês para nossa próxima carreira. E olha só, pessoal, terminei aqui a minha carreira fechada de pontos altos, ó. Terminei aqui e eu espero que vocês tenham entendido aqui o que eu passei pra vocês dessa carreira aqui, tá? Dessa lateral aqui que eu faço essa adaptação
para não ficar sobrando ponto, tá? O que é sobrar ponto? É quando você termina a sua carreira e você coloca o seu tapete esticado e ele vai ficar assim, ó, entendeu? Ele não fica reto, ele fica assim, ó, sobrando ponto. Isso quer dizer que ele tá sobrando ponto, ele tem muito ponto aqui, entendeu? Então, ele fica assim, ó, vai ficar meio embabadado, assim, ele não fica retinho. Então, para ele ficar assim, ó, certinho, aí eu faço essa adaptação aqui, diminuo um pouco, tiro um pouco de ponto aqui dessa lateral, porque se eu fizer um ponto para cada um, e fizer aqui o ponto do intervalo, mais um ponto para cada um, ele vai ficar, no meu ponto, ele vai ficar sobrando aqui. Então, para ele ficar mais retinho, eu faço essa adaptação e diminuo os pontos aqui dessa lateral, tá? Agora, vamos para nossa próxima carreira. Agora, eu já vou vir aqui com o meu fio laranja, tá? Então, aqui eu tenho as minhas 13 carreiras de aumento, tá? Começando aqui, desse primeiro bloquinho aqui da minha parte oval, ó, contando aqui, ó, tenho 5 no laranja, tá? Aí tenho 2 carreiras aqui, tenho mais 5 aqui no laranja novamente, e essas 2 carreiras. Então, contando até essa carreira aqui, eu tenho as minhas 13 carreiras, tá? E aqui venho com a minha carreira fechada, tá? Então, que é a 14ª carreira, essa carreira fechada. Agora eu venho aqui na minha próxima carreira, que já é começando o bico, né? Então, eu subo aqui as minhas 2 correntinhas. E aqui eu faço um bloquinho de 5 pontos altos. Ó, eu vou fazer aqui, ó, 5 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Ó, fiz aqui, ó, os meus 5 pontos altos, tá? E agora eu faço 2 correntinhas, aí eu pulo um ponto aqui da base e venho aqui no próximo e começo mais um bloquinho de 5 pontos altos. Essa carreira vai ser toda assim, tá? Tanto na parte oval quanto na parte reta, vai ser assim, com bloquinhos de 5 pontos altos, separado por 2 correntinhas e pulando aqui só um ponto aqui da base, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha volta toda, tá? Dessa maneira, ó, com bloquinhos de 5 pontos altos, 2 correntinhas, pula um da base. Aí, eu faço a minha parte da lateral dessa mesma maneira, tá? Aí, quando a gente der essa volta toda e chegar aqui, aí a gente vai ver, eu vou ver aqui com vocês, se bateu certo a contagem do ponto, tá? Se não deu certo, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço a adaptação aqui pra dar certo aqui os bloquinhos de 5, tá? Eu vou fazer aqui e já volto. E olha só aqui, pessoal, dei toda a minha volta aqui, eu fazendo os meus grupinhos de 5 pontos altos. E o que aconteceu aqui? Me faltou ponto pra fechar aqui o grupinho de 5, ó. Só deu pra mim fazer 3 pontos altos aqui e sobrou um, que é o que a gente pula pra fechar aqui, né? Então, como que eu vou fazer essa adaptação aqui? Ó, eu vou desmanchar esses 2 grupinhos aqui, ó, tá? Vou desmanchar esses 2 grupinhos e vou fazer a minha adaptação nesses 2 grupos aqui. E olha só, eu preciso de 2 pontos, então eu vou diminuir 2 pontos aqui, ó. Ó, eu vou fazer aqui, ó, eu fiz aqui 3, aí aqui eu faço 2 pontos altos junto, ó. O meu 4º ponto eu vou fazer junto aqui, pra me sobrar um ponto aqui nesse grupinho. Então, aqui, ó, eu fiz os meus 5 pontos altos aqui, ó, e usei apenas 4 aqui da base. Então, ele vai me sobrar um aqui, tá? Aí, aqui eu faço só uma correntinha pra não ficar sobrando, não ficar ruim aqui, né? Então, pra não dar aqui muito essa diferença, aí, porque aqui ele vai ficar menor, né? Então, eu faço uma correntinha aqui que não vai atrapalhar também depois na próxima carreira. Aí, eu fiz aqui só uma correntinha, pulei um aqui da base, e aqui eu vou fazer a mesma adaptação nesse outro grupinho aqui, ó. Ó, eu faço 3 pontos altos, o 4º ponto alto eu vou fazer junto com o 3º. E aqui eu faço mais um, aqui eu fiquei aqui, ó, com os meus 5 pontos altos, usando apenas 4 aqui da base, tá? Então, aqui eu já tenho os 2 pontos altos que eu tava precisando pra fechar aqui o meu último grupo. Então, aqui eu faço só uma correntinha também, aí aqui eu vou fazer o meu último grupo
de 5 pontos altos. Aí, aqui já não vai precisar de adaptação, ó. Eu faço aqui, ó, 3, 4 e 5, tá? Ó, fiz aqui os 5 pontos altos, aí aqui eu faço as duas correntinhas, pulo uma aqui e vou fechar aqui com o meu ponto baixíssimo, tá vendo só? Essa é a adaptação que a gente faz quando não dá certo aqui a contagem dos pontos, né? Eu fiz essa adaptação e não vai dar diferença nenhuma na próxima carreira, tá? Então, aqui, eu vou aqui pra minha próxima carreira. E eu vou aqui, ó, caminhar aqui pra esse próximo ponto. Nessa carreira, eu vou fazer 3 pontos altos em cima desses 5 aqui. Ó, então, subo aqui as duas correntinhas. Aí, eu faço aqui mais 2 pontos altos. Eu vou ficar com um grupinho de 3 pontos altos aqui. Ó, fiquei aqui com 3 pontos altos, agora eu vou para esse meu intervalo de 2 correntinhas, vou fazer um ponto alto. Aí, aqui eu faço 3 correntinhas e vou fazer mais um ponto alto aqui junto com nesse mesmo intervalo para formar um leque, tá? Então, aqui, ó, nesse intervalo ele vai ficar um leque, tá? De um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Aqui eu venho pro próximo grupinho e faço os meus 3 pontos altos aqui. Então, essa carreira vai ser desse jeito, tá? Em cima dos 5 pontos altos, eu vou colocar 3 pontos altos, tá? Eu vou pular o primeiro e o último e vou colocar aqui 3 pontos altos. Aí, aqui eu faço o meu leque de um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. E aqui eu já venho pro próximo, eu não preciso fazer correntinha aqui, tá? Ó, aqui, ó, terminei aqui os 3 pontos altos. Se você tiver necessidade, se você vê que o seu, ele vai ficar muito apertado, você pode estar fazendo aqui, ó, uma correntinha de espaço antes de fazer o leque aqui, tá? Ó, aí você faz uma correntinha, aí faz o seu leque e faz aqui a correntinha novamente. Eu não preciso fazer essa correntinha, mas se no seu ponto você precisar, você pode fazer, tá? Então, aqui eu não faço correntinha e venho aqui pro próximo, aí eu faço um ponto alto, 3 correntinhas e faço o meu outro ponto alto formando o leque aqui, tá? Então, essa carreira vai ser desse jeito aqui, tá? Então, esses 3 pontos altos em cima do grupinho de 5 e esse leque aqui com 3 correntinhas. A única diferença é que na parte reta aqui, esse leque, em vez de fazer 3 correntinhas, eu faço só 2, tá? Eu vou só explicar aqui pra vocês, não precisa nem mostrar, né? Eu só vou explicar pra vocês que nessa parte reta aqui, o leque eu faço com 2 correntinhas aqui, tá? Eu faço um ponto alto, 2 correntinhas e o ponto alto pra formar o leque, mas as 3 correntinhas é só na parte oval, tá? Só daqui pra cá. Quando chega nesses do meio aqui, ó, os principais são esses do meio aqui, ó, 1, 2, 3, nesses 4 no meio aqui, ó. Eu faço só com 2 correntinhas esse leque aqui, tá? Então, deu pra vocês entenderem, tá? Em todo o tapete eu vou fazer, em toda a parte oval eu faço com 3 correntinhas, mas quando chega aqui, ó, nesses do meio aqui, ó, são 1, 2, 3, 4. Nesses 4 intervalos aqui da minha reta, eu vou fazer com 2 correntinhas, tá? Pra não ficar aí sobrando ponto aqui, nessa nossa parte reta, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui, tá? E já volto com vocês pra gente iniciar a nossa próxima carreira, que vai ser já com outra cor. Prontinho, pessoal, fiz aqui, olha só, os meus leques e os meus grupinhos de 3 pontos altos aqui no meio, tá? E fiz aqui, ó, esses do meio aqui eu fiz só com 2 correntinhas aqui no leque, tá? Eu fiz aqui na parte reta 2 correntinhas e na parte oval eu fiz com 3 correntinhas aqui o leque, tá? Assim como eu expliquei pra vocês. Agora, vamos pra nossa próxima carreira, tá? Que vai ser aqui no vermelho, tá? As cores que eu tô fazendo aqui. Então, a minha próxima carreira vai ser no vermelho, tá? Então, aqui já é a nossa penúltima carreira. Então, eu vou aqui, ó, amarrar o meu fio aqui nesse leque aqui, tá? E aqui eu já vou começar a fazer aqui os meus 6 pontos altos, tá? Aqui dentro desse leque aqui, ó, eu vou fazer 6 pontos altos aqui, tá? Ó, 2,
3, 4, 5 e 6. Olha só, fiz aqui, ó, 6 pontos altos dentro desse leque aqui, tá? Agora, fiz os 6 pontos altos, agora eu venho aqui, nesse ponto do meio aqui, desse grupinho de 3 pontos altos aqui, eu vou aqui nesse do meio e vou fechar aqui com o ponto baixo. Ó, fechei aqui. Agora, eu vou fazer aqui, no meu ponto, eu tenho a necessidade de fazer aqui uma correntinha, tá? Então, eu faço a correntinha aqui, pra iniciar aqui os meus pontos altos, tá? Então, eu fiz aqui uma correntinha. Dei uma pausa aqui, porque passou uma moto barulhenta aqui na rua, tá? Então, ó, eu fiz aqui uma correntinha, agora eu vou iniciar, o meu outro grupinho de 6 pontos altos aqui, dentro do leque, tá? 3, 4... Tô meio sem jeito aqui, mas vamos lá. 5 e 6. Ó, 3, 6, 6 pontos altos aqui. Agora, pra fechar aqui, nesse ponto do meio com o ponto baixo, eu não faço correntinha, tá? Eu faço a correntinha aqui só quando eu vou iniciar. Então, eu não tenho necessidade de fazer a correntinha dos dois lados. Então, eu faço de um lado só, tá? Que pra mim já dá certo. Se eu fizer dos dois lados, pra mim vai ficar muito ponto. Então, eu faço aqui uma só, porque daí ele não vai ficar emborcado e não vai ficar sobrando ponto, tá? Aí, você vê aí qual é a necessidade sua. Se você acha que tem que fazer uma correntinha de cada lado, você pode fazer, tá? No meu caso aqui, pra fechar aqui, eu não preciso fazer correntinha. Eu só faço aqui, ó, uma correntinha quando eu vou iniciar o próximo grupinho aqui, de 6 pontos altos, tá? Então, a minha parte oval é assim, tá? Com grupinhos aqui de 6 pontos altos em cada leque desse aqui, tá? Aí, eu fecho com um ponto baixo aqui nesse ponto do meio aqui, tá? E na parte da lateral, aqui é onde a gente fez duas correntinhas só no leque, aí eu vou fazer 5 pontos altos, tá? Então, na parte oval 6 pontos altos, e aqui na lateral onde a gente fez só duas correntinhas no leque, aí eu vou colocar só 5 pontos altos. Então, vai ficar aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3. Eu fiz três leques com duas correntinhas só, tá? Esses dois da ponta eu preferi deixar aqui com 3 correntinhas. Então, eu fiz aqui, ó, esses 3 leques eu fiz com duas correntinhas só. Então, nesses 3 leques eu vou colocar só 5 pontos altos, tá? Então, onde tem duas correntinhas aqui, eu coloco 5 pontos altos e o restante é todos com 6 pontos altos aqui no leque, tá? Então, eu vou dar aqui a minha volta com esses pontos altos no leque, aí eu volto aqui pra nossa última carreira do nosso biquinho, tá? Prontinho aqui, pessoal, já fiz aqui, ó, todos os meus grupinhos de pontos altos, tá? Fiz aqui, nessa lateral aqui, onde eu tinha duas correntinhas só no leque, eu fiz só 5 pontos altos, então, fiquei aqui, ó, na minha lateral com 5 pontos altos e os outros aqui com 6 pontos altos, tá? Aqui na lateral, eu continuei fazendo a correntinha de separação aqui, tá? De um lado só. Aí, dependendo se você achar que no seu não precisa fazer aqui na lateral, tudo bem. Aí você vai ver aí como tá ficando o seu trabalho. Aí, se você colocar as correntinhas e você vê que ele deu ficou meio sobrando ponto, sim, aí você pode deixar sem correntinha mesmo, tá? E eu coloquei aqui uma correntinha e ficou legal, meu, não ficou aí sobrando ponto. Então, agora nós vamos pra nossa última carreirinha, nosso biquinho. E eu vou aqui terminar com o meu fio laranja, tá? É importante nesse bico que essa carreira aqui de pontos altos, com esses bloquinhos de pontos altos, seja de uma cor diferente aqui dessas outras carreiras, tá? Pra ele ficar
destacando, tá? Lembrando que é só uma dica, né? Não é aí uma regra, né? Não quer dizer que você vai ter que fazer assim. Mas eu gosto de fazer ele de outra cor. Aí eu termino aqui com a cor dessas duas carreiras aqui, pra ele ficar só esse meio aqui com uma cor diferente. Aí ele destaca um pouco esse bico, né? Porque ele é um bico simples, né? Não tem picô, nada, então eu gosto de usar outra cor, assim, pra destacar mais ele, né? Então, vamos lá. Eu vou amarrar aqui meu fio, ó, no primeiro ponto alto aqui desse bloquinho, aqui eu tenho 5 pontos altos, que é a minha lateral aqui, né? Ó, eu amarro meu fio aqui. Agora, eu vou subir aqui, ó. Ó, eu faço aqui uma correntinha aqui, tá? Ó, uma correntinha. Aí, eu venho aqui no meu próximo ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, esse bico é só com ponto baixíssimo, tá? Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Então, fiz aqui um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou no próximo ponto aqui e faço um ponto baixíssimo. Olha só, fiz um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vou no próximo e faço um ponto baixíssimo. Então, é só desse jeito aqui nos pontos altos aqui, tá? Em todos os pontos altos, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Ó, uma correntinha e faço um ponto baixíssimo, tá? Ele fica desse jeito, esse biquinho zigue-zague aqui, tá? Então, nesse último ponto aqui, esse aqui é o meu grupinho de 5, né? Então, nesse último ponto, eu já não faço mais a correntinha, tá? Eu faço o ponto baixíssimo, e daí eu vou laçar aqui, ó, e vou vir aqui nesses 3 pontos que eu tenho aqui embaixo, eu vou vir aqui nesse primeiro, vou pegar aqui por trás, tá? Aí, eu vou fechar aqui, ó, com meio ponto alto, tá? Não vou fazer um ponto alto, vou fazer meio ponto alto, tá? Então, eu laço aqui e vou tirar aqui, ó, todos de uma vez. Esse daqui é meio ponto alto. Aí, eu vou laçar de novo, vou vir aqui no último, tá? Eu pulo esse do meio e vou vir aqui no último e vou também fechar aqui, ó, fazendo um meio ponto alto, ó. Tá vendo? Fiz meio ponto alto. Aí, agora eu venho aqui, ó, direto, tá? Não precisa fazer correntinha, nada. Se você achar que precisa, pode fazer, tá? No meu ponto aqui, eu não tenho necessidade de fazer. Então, aí, aqui eu venho direto no meu próximo bloquinho aqui, ó. Aqui já é com 6, tá? Aqui já é o meu bloquinho com 6. Eu vou fazer a mesma coisa, apenas ele tem um ponto a mais. Mas é a mesma coisa, ó. Eu entro aqui e já fecho com ponto baixíssimo. Aí, aqui eu já faço uma correntinha e vou seguindo aqui, ó, em cada ponto alto, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Ó, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo aqui no último, tá? No último eu não faço correntinha, só faço o ponto baixíssimo. Aí, aqui eu venho, tá? Vou fazer mais um aqui, ó, vou laçar. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto aqui dos 3 de baixo, ó, eu vim aqui no primeiro, pego ele por trás, ó, por trás, aí eu puxo aqui uma laçada, ó, e fecho aqui, ó, todos eles juntos, tá? É como se fosse um ponto alto, mas você vai, quem não é acostumado a fazer esse meio ponto alto, né? É como se fosse um ponto alto, mas o ponto alto, ó, você pegaria aqui, puxaria uma vez, aí ia laçar e puxar de novo, tá? Aí, só que, ó, o ponto alto, ele fica pra cima aqui. Então, ele fica muito grande, ele fica pra cima dos pontos aqui. Então, ele não pode ficar mais alto do que os bloquinhos aqui, tá? Então, por isso que eu faço aqui o meio ponto alto, ó. Porque daí, ele dá a altura certinho, ó. Eu faço aqui, ó, meio ponto alto. Ó, aí, ele dá a mesma altura aqui dos pontos altos, ó. Aí, eu venho direto aqui no próximo e já fecho aqui com ponto baixíssimo, ó. Aí, ele dá esse detalhezinho aqui, ó. Viu como o biquinho, ele fica bem destacado aqui com outra cor? Então, por isso que eu gosto de usar outra cor aqui, nesses pontos altos aqui. Então, eu vou aqui falar só mais uma vez pra vocês entenderem, tá? Que aqui, em cada ponto alto que eu tenho desse aqui, eu vou fazer, ó, uma correntinha
e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo, tá? Ó, vou seguir fazendo, tá? Todos eles. Aí, aqui, eu fecho aqui no primeiro e no terceiro aqui com esse meio ponto alto aqui, tá? Eu vou fazer só mais um aqui com vocês, ó. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo aqui no último. Aí, eu laço, venho aqui no primeiro ponto alto aqui de baixo, pego por trás e vou aqui laçar, ó, fiquei com 3 laçadinhas aqui na agulha. Aí, eu vou laçar de novo e vou fechar aqui todos eles juntos, ó, ficou aqui um meio ponto alto. Aí, eu laço de novo, já venho direto aqui no terceiro, pulo esse do meio e vou fazer a mesma coisa, tá? Ó, fiquei aqui com 3 laçadinhas, aí eu laço aqui de novo e vou tirar aqui todos eles juntos, tá? É só não deixar ele muito apertado, tá? Quando você for fechar, você dá uma esticadinha pra ele não ficar muito apertado. Aí, aqui vem direto aqui, ó, e já fecha aqui novamente e começa a mesma sequência em todos esses bloquinhos aqui, tá? Então, é a mesma coisa, tanto na parte oval aqui, quanto aqui nessa parte reta, é a mesma coisa, não muda nada, tá? Aqui é onde tem 5 pontos altos, é a mesma coisa, a diferença é que tem um ponto alto a menos, mas é a mesma coisa, não muda nada, tá? Então, eu vou dar toda a minha volta aqui e venho aqui finalizar com vocês. Prontinho, gente, já dei aqui toda a minha volta, olha só, com o meu biquinho zigue-zague. E vim aqui só fazer o último com vocês, tá? Vou fazer aqui o meu último ponto aqui, ó. Meu último, meio ponto alto, tá? E agora, eu fecho aqui, ó, no primeiro onde eu iniciei, eu fecho aqui com ponto baixíssimo. E aqui eu já posso cortar o meu fio, tá? E aqui depois eu venho arrematando aqui por trás, tá? Prontinho, já terminamos o nosso tapete mania. Agora, eu vou afastar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. E olha só, gente, como que ficou aqui o nosso tapete mania, tá? Como esse fio laranja aqui, ele tá com espessura bem... Ele tá bem grosso, esse fio laranja aqui. Então, esse tapete, ele ficou com 73 centímetros por 48, tá? Mas, geralmente, nessa medida que eu faço, ele fica aí com 70 a 71. Então, esse fio aqui, ele tá bem grosso, tá? Então, se você for usar aí um fio 8, por acaso, se você for usar um fio 8 pra fazer esse tapete, você vai ter que diminuir um pouco aqui nas correntinhas, porque ele vai ficar bem grande, tá? Então, você pode estar fazendo aqui com 32 correntinhas aqui, tá? Ou 35, né? Pra ele ficar um pouco menor, tá? Então, se você... dependendo da espessura do fio que você vai usar, né? Então, esse daqui, ele ficou com 73 centímetros por 48, tá? Então, é mais ou menos essa medida que ele fica, né? Entre 70 e 71, esse daqui ficou com 73. Então, são medidas aproximadas aí que ele pode ficar com essa medida aqui, tá? Iniciando aqui com 38 correntinhas, tá? Então, na minha tensão de pontos ficou essa medida. Ele ficou pesando aí 370 gramas, tá? Ficou aí mais pesadinho também, por questão da espessura do fio, tá? Então, geralmente ele fica com 355, 56, e ele ficou aí com 370 gramas, tá? Então, ficou mais pesadinho um pouco. Então, é mais ou menos isso, tá, gente? Então, tá aqui, eu passei aqui pra vocês, como que eu faço aqui, tá? Esse tapete que vocês estavam me pedindo. Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula, espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí no comentário, que eu estarei aí respondendo vocês, tá? Ajudando no que for preciso, tá? Então, se você fizer esse trabalho aqui pela minha videoaula, deixa aí nos comentários se deu certo, se não deu, que eu quero saber, tá? Então, fiquem todos com Deus. Eu agradeço você que ficou aqui até o final, você que assistiu minha videoaula, e até a próxima. Tchau, tchau!